Então chegamos à nossa terceira aula desse workshop maravilhoso. Agora me responde, você assistiu as duas aulas anteriores? Não? Então volta lá e assiste, porque está maravilhosa, está top, tá? Volta lá e assiste, depois volta aqui para ver a de hoje. A aula de hoje é simplesmente um dos bolos mais falados nos últimos tempos, gente. É um dos bolos mais famosos que eu tava com muita vontade de fazer e trouxe para vocês, o famoso tsunami. Então vem comigo aprender esse bolo top, que com certeza você vai ter, ó, assim de encomendas. Eu já ia esquecendo, logo depois da aula eu vou te explicar como você ir a um outro nível dentro da proposta que a gente criou aqui desse plano anticrise. Então, você não pode perder, porque a aula hoje está simplesmente maravilhosa. Na segunda-feira será a última aula e nós vamos conversar como você vender todos esses bolos que você aprendeu aqui. Eu vou te ensinar a precificação, a cobrar e você ter um lucro constante nas suas vendas, tá bom? E agora sim, sem mais delongas, vamos à aula. Então vamos dar início aqui, meus amores, à nossa receita. E quem tá assistindo desde a primeira aula vai perceber que essa receita aqui está no formato totalmente diferente. Não está dividida nos potinhos. Ó, por que eu tô fazendo assim? Porque toda aula as perguntas são sobre as marcas, tá? Então eu não vou deixar nos potinhos, eu vou deixar para colocar bem assim a marca à mostra para vocês verem, tá bom? Então assim vai ser bem melhor para esclarecer vocês nessa parte qual marca eu utilizo. Então, nós vamos fazer um bolo de chocolate e a nossa cobertura do bolo tsunami vai ser um brigadeiro trufado, tá? E um brigadeiro gourmet trufado. Então, a gente vai iniciar a nossa massa aqui, ó, utilizando a margarina e o açúcar, tá? A medida da xícara que eu vou utilizar, gente, é essa daqui, que é aquele xicrão. Que é aquele xicrão que a gente encontra em várias lojinhas, né? Mas se vocês quiserem saber por medida, equivale a 280 gramas, tá? Esse xicrãozinho aqui. A margarina que eu vou estar utilizando aqui é a Adeline, tá? O pote inteiro. E vou estar colocando junto com a Adeline uma xícara e meia, no caso um xicrão e meio desse aqui, ó, de açúcar. A gente vai colocar aqui na batedeira para bater tudo junto. Coloquei aqui, ó, todo o pote da margarina e já coloquei uma xícara de açúcar e aqui eu tô com a metade, tá vendo? Porque é uma xícara e meia, vou adicionar aqui junto mais meia xícara. E a gente vai começar a bater, tá? Vamos deixar batendo até virar um creme esbranquiçado. Pode ir no máximo na batedeira. Pronto, gente, desligamos aqui, ó. Como vocês sabem, quem já assiste minhas aulas sabe que eu não gosto nunca de marcar tempo, porque tempo varia muito de batedeira para batedeira. A minha missão é sempre que vocês vejam o ponto como é que fica. Então, ó, eu quero que vocês vejam como fica, tá vendo? Ele fica bem, deixa eu trazer um pouquinho aqui para fora para vocês verem melhor. Ó. Então, ele fica bem esbranquiçado, tá vendo? Fica bem airado. É esse ponto aqui que é o ideal e faz toda a diferença para o bolo ficar fofinho, tá? Então, vocês precisam ter paciência porque bate bastante. Mesmo na planetária, ele demora muito para bater. Então, vocês têm que ter um pouco de paciência, tá bom? Aí, dependendo da potência da sua batedeira, é que vocês vão ver o tempo certinho, né? Mas aí, vocês olhando a textura, ó, como é que fica, vocês vão entender o que é que eu tô falando. Eu preciso dessa textura, tá?
Aqui eu já tenho 4 ovos, que é o que eu vou precisar, tá? Então, 4 ovos inteiros. Eu vou ligar a velocidade, a batedeira na velocidade baixa pra gente ir adicionando o ovo um a um. Então, eu volto a baixar aqui, ó. Ligo na velocidade baixa e vou adicionando os ovos um a um. Tá? Coloco um, deixo batendo e vou adicionando aos poucos. Espero ele dissolver lá, dar uma misturada. É um detalhe também que faz toda a diferença, tá? Vou até aumentar aqui um pouco. Deixar tá na 2, eu vou deixar na 3, tá? Velocidade 3. Coloco mais um aqui, ó. Lembrando que os ovos, quando estão saudáveis, as gemas ficam inteirinhas assim, tá, gente? Nesse momento aqui eu aumento um pouco a velocidade. Vou afastar aqui um pouco pra gente afastar aqui da lateral, tá? A gente precisa afastar aqui, ó, da lateral. Pra bater, certificar que vai bater tudo. Então, sempre vocês, até aquele início, quando tá batendo o açúcar com a margarina, você dá uma parada e faz isso, de afastar sempre assim, só pra gente se certificar que tá batendo tudo. Vou dar outra batida pra misturar o ovo todo. Pronto, nesse momento aqui eu vou começar a acrescentar a farinha de trigo. Nós vamos estar utilizando 3 xícaras de farinha de trigo, tá? A farinha de trigo que eu tô usando é essa aqui, a rosa branca. E eu sempre utilizo as farinhas de trigo com fermento, como você pode ver aqui, ó, com fermento e adiciono fermento. Então, eu já tenho aqui, ó, uma xícara, tá? Com a farinha e vou acrescentar mais 2. O que é que eu faço? Eu diminuo a velocidade aqui e vou acrescentando, tá? Aos poucos também. Aumentar mais um pouco, porque a massa tá ficando mais pesada. E nesse momento aqui eu já intercalo com o leite. Já tô com a minha xícara de leite aqui, ó. E o leite que eu tô usando é Parmalat integral, tá? Então já vou colocar um pouco aqui. O chocolate que eu tô usando, já tô com o meu xicrão aqui, ó, bem cheio. E o chocolate que eu tô usando é esse aqui, ó. Tangará da Nutrimax, 32%, tá? Eu gosto muito dele. Apesar de ser 32%, ele é bem forte e deixa o bolo bem pretinho. Eu gosto bastante, então super indico. Vou aqui ligar a batedeira. Velocidade baixa. E vou adicionando o meu chocolate. Batendo aqui só pra soltar da xícara. Como ele fica uma cor tão bonita.
Aí, novamente, eu vou fazer aquele processo, né, de soltar daqui, que vocês já sabem. Sempre soltando aqui da lateral. Olha como ele já tá uma massa tão bonita. Ó, sempre o processo aqui, ó, soltando todo da lateral. Só pra misturar. Pronto, deu uma misturada. Eu já vou agora, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Ela fica tão linda. Eu já vou mostrar, já vou colocar agora aqui, sem bater, agora só pra misturar mesmo, o nosso fermento. O fermento que eu tô utilizando é esse aqui, ó, Dr. Oetker, gosto muito dele. E aí, a tampinha, como vocês sabem, equivale a uma colher de sopa, né? Então, é ela aqui que eu vou colocar, tá? Na nossa massa, ó. Certo? Vou dar só uma leve e rápida batida só pra misturar. Pronto. Bem rápido, só mesmo pra misturar. Termino de mexer aqui com a minha colher. E olha essa massa, como ficou tão linda. Vou pegar as formas agora pra gente já colocar. Eu já tô com as minhas 3 formas aqui. O tamanho que eu uso é 16, ó. 16 por 10 de altura, todas elas. E eu já coloquei o desmoldante, que eu sempre uso, que é esse aqui, ó. O desmoldante da Iceberg Chef. Mas caso vocês não tenham, podem estar untando normal com margarina. Eu unto só com margarina quando eu tô sem desmoldante. Eu não uso trigo não, tá? Nossa massa linda e maravilhosa já está aqui. Vamos colocar nas nossas formas. Deixa eu pegar aqui. Eu divido, tá? Eu divido em partes iguais aqui as 3. Saio dividindo pra assar mais rápido. Quando a gente assa em uma só, normalmente demora muito. Então, eu faço essa divisão. Pronto. Dividido em 3 iguais. Vou levar ao forno agora, 180 graus, cerca de 40 a 45 minutos. Mas quando passar de meia hora, você já pode ir com o palitinho e verificar se tá bom. O palitinho saiu limpo, tá tudo certo, tá? Vamos agora pro nosso recheio, aliás, nossa cobertura. Gente, para nossa cobertura, eu vou utilizar o brigadeiro gourmet, como eu tinha falado para vocês. E esse daqui são os ingredientes. Então, aqui são 2 caixas, eu tô usando aqui, ó, leite condensado Italac. São 2 caixas de 395, essa tá vazia porque eu já coloquei na panela, mas eu vou colocar essa outra. Uma caixinha de creme de leite, que eu tô usando o Betânia. E uma xícara quase cheia, tá vendo? De chocolate em pó. O mesmo chocolate que eu usei na massa do bolo, tá? Que é esse aqui, ó. O chocolate em pó Tangará da Nutrimax. Então, vai tudo aqui na panela, que eu já coloquei, ó, uma latinha de leite condensado. Tá vendo? Tudo aqui dentro. Eu já vou dar uma mexida pra misturar e a gente liga o fogo e já começa a mexer. Pronto, já tá aqui, ó. Antes de ligar o fogo, eu vou misturar, tá? Vocês podem acrescentar mais uma caixinha de creme de leite também. Às vezes eu faço com 2, tá? É que eu não gosto realmente de nada muito doce. Então, eu prefiro, às vezes, utilizar 2 caixinhas. Agora, quando for pra venda, né, pro cliente, aí eu aconselharia vocês a colocarem só uma caixinha, porque os clientes, normalmente, eles gostam de algo mais doce mesmo. Isso aqui eu tô misturando tudo antes de ligar o fogo, tá? Primeiro eu misturo tudo pra poder ligar o fogo. Hoje tá todo misturadinho, fogo baixo, tá? Nunca colocar o fogo já alto, fogo baixo. E eu vou mostrar o ponto certinho a vocês. Outro detalhe que eu queria passar pra vocês, gente, é que
Esse bolo tsunami, normalmente vocês já devem ter visto o bolo com recheio e com essa cobertura toda por cima. Esse daqui eu não vou colocar recheio porque eu acho que fica muito enjooso. Então, como essa massa do meu bolo eu já sei que é muito gostosa, eu não vou colocar recheio, tá? Porque essa cobertura aqui, ela vai cobrir o bolo inteiro. Então, fica muito enjooso e, na minha opinião, fica caro para vocês venderem. Então, eu acho que você fazendo uma massa gostosa e só a cobertura, ele já vai dar suficiente para satisfazer o cliente em relação a isso, tá? Porque como é muita cobertura para dar o efeito do tsunami, ele vai suprir tanto como cobertura como para recheio, tá bom? Então aqui eu já vou ligar meu fogo. Foguinho ligado. Pronto, a textura inicial é essa, tá? Vocês vão observar como vai mudar. E aí, quando estiver chegando no ponto, eu vou mexendo aqui o tempo todo, ó. Não paro de mexer não, tá? O tempo todo mexendo com fogo baixo. Quando estiver chegando no ponto, eu mostro pra vocês verem bem a hora de desligar. Pronto, deixa eu mostrar aqui a vocês, gente. Tá quase no ponto já de desligar. Ó, ele começou a ferver. Tá vendo as bolinhas aqui? A gente não pode deixar muito tempo, porque o que acontece? Se ele ficar muito tempo, ele vai endurecer muito e não vai dar o efeito escorrendo do bolo tsunami que a gente quer, né? Então, ó, o segredo é esse. Quando ele começa a fazer esse caminho aqui, afastar da panela. Deixa eu afastar só um pouco aqui pra eu mostrar a vocês melhor, porque muita gente tem dúvida nesse ponto. Ó, observem ali no canto, tá vendo? Que ele afasta, ó. Ele começa a afastar inteiro. Certo? Porque essa panela, ela tá pequena, mas dá pra vocês verem bem. Ele começa a afastar bem facinho ali do canto e ele tá com umas bolhas grossas, ó. Tá? Começa a fazer bem um caminho aqui. Aqui ele afasta bem, ó. Quando eu afasto com a colher. Deixa eu botar aqui no cantinho pra vocês verem, ó. Tá? Como se ele tivesse realmente assim se desgrudando. Pronto. Quando faz isso e essas bolhas grossas aqui, ó, começou, você já pode desligar, tá? Aí eu vou colocar numa pirex retinha e esfriar. Tirei aqui do forno, ó, os 3 bolinhos. Vou mostrar aqui pra vocês como ficaram. Tá? Pra nossa montagem ainda vai sobrar bolo, porque a gente tem que fazer um bolo razoavelmente baixo. Ó como ele tá fofinho, ó. Gente, essa massa é tudo que há, viu? Olha isso. Os 3 ficam na mesma textura, olha isso. Então, como ele é razoavelmente baixo, né, para poder escorrer a cobertura, então a gente não pode fazer ele muito alto, tá bom? Eu vou só tirar aqui da forma e já mostro a vocês. Desenformei aqui, ó, coloquei assim aqui separadamente. Deixa eu mostrar pra vocês como é tão legal quando a gente trabalha com desmoldante. Olha como ele sai, ó. Tá vendo? Não queima, não gruda. Gente, quem puder usar desmoldante, use, porque desmoldante é vida. Aí eu só faço consertar aqui, eu tiro esses buchinhos, né, que ele fica, essas capinhas aqui, ó. Deixa eu tirar aqui eu já cortei e vou mostrar pra vocês. Ó, tá bem quentinho ainda. Ó que massa maravilhosa, gente, ó. Olha a textura dessa massa. Ele tá bem quentinho ainda. Aí eu tiro aqui só pra consertar, né? Que aí fica um disquinho mesmo, ó. Tá vendo? É bem um disquinho. Então eu tiro e vou fazer isso com aqueles outros 2. Aí passo só uma camadinha de recheio bem fina pra colar o bolo. Mas nada de recheio, porque como eu disse a vocês, a cobertura é muita, senão fica muito enjoativo. Ó, passei só uma camadinha, estão vendo?
bem fininha, tipo melei. Foi só o cheiro mesmo aqui, ó. Só pra dizer que não vai... Digamos que isso aqui seja só uma colinha pra eu colocar o outro. Aí eu já tirei aquela parte de cima também, ó. Já alinhei. Tá vendo? Como um disquinho, ó. Tirei aquele buchinho. E aí eu vou colocar aqui em cima. Tá? Eu coloco esse lado cortado junto com o outro lado cortado. Pra ficar mais alinhadinho. Ó. Tá? Coloco dessa forma aqui, ó. Assim eu consigo deixar mais alinhado. Ó. Tá? Vou repetir aqui, passar só uma colinha pra colocar o outro disquinho. Repetir a mesma coisa, coloquei só uma laminha aqui nesse aqui, ó. Só pra dizer que colou. E coloquei o terceiro disquinho, tá? Ó. Aqui tá as sobras, a partezinha de cima que eu tirei dos 3, certo? E agora é a hora de eu envolver com acetato. O acetato sempre precisa ser mais alto, ó. Então esse aqui ele tá coisa de 2 a 3 centímetros mais altinho. Vou envolver com acetato, eu envolvo e prendo com uma fita adesiva, uma fita durex. Pronto, gente, coloquei aqui o acetato, ó, tá? Como eu disse a vocês, ele é uns 3 centímetros, tá? Uns 2,5 centímetros a 3, passando do bolo, que é justamente onde vai ficar o recheio. Então, ó, vou colocar o recheio aqui em cima. Coloquei todo o recheio aqui em cima. Dá só uma espalhadinha aqui com a colher mesmo, ó. Só uma ajeitadinha. Aí, pra dar um efeito bonito, eu vou colocar um pouco de leite em pó. Tá? Vou espalhar assim. Porque aí quando ele descer, esse leite aqui ele vai abrir. E vou colocar um pouquinho desse granulado coloridinho aqui. Só para dar um efeitinho mais bonitinho. Esse granulado de coração. Pronto. É desse jeito aqui que vocês vão entregar para o cliente de vocês, tá? Aí na hora lá que ele for comer, na hora da festa, é que ele vai abrir. Vou puxar aqui por cima. Olha que lindo. E ele vai caindo bem lentinho, né? Pessoal, deixa eu mostrar aqui a vocês, né? E eu sempre sou muito correta com vocês. E aí, vocês viram no vídeo que ele não tinha, o chocolate não tinha descido, né? Até a bordinha do bolo, não tinha descido até embaixo. Porque eu coloquei os 3 discos e aí a cobertura não foi suficiente, tá? E a cobertura ficou um pouco mais grossinha do que deveria. Aí o que foi que eu fiz aqui pra ficar um resultado mais bonito de ele todo cobertinho? Eu tirei um disco de baixo, então aqui só tá com 2 discos, tá? Eu tirei um disco de baixo, então ele desceu inteiro, ó, tá? Aí quando vocês forem fazer, coloca a cobertura ainda morninha, tá? Porque ela vai estar mais molinha. Eu deixei a cobertura esfriar muito e coloquei um bolo muito alto. Aí agora sim ele ficou cobertinho todo, como é o efeito que tem que ficar o bolo tsunami, tá vendo? Mas aí o método é esse que vocês viram. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo.
E então, o que achou da aula? Muito maravilhosa, né? Entendeu direitinho tudo que eu falei a respeito da textura para deixar mais molinha, a respeito do bolo ser um pouco mais baixo para dar aquele efeito dele caindo mesmo, mas vocês vão fazer melhor do que eu até. Gente, eu tô muito feliz porque nos últimos dias, desde o início do nosso workshop, eu venho recebendo centenas de mensagens de pessoas dando depoimento de como estão felizes e satisfeitas em aprender aqui conosco no nosso workshop. Vocês acreditam que tem gente que já colocou em prática o que foi aprendido e já está lucrando, já está vendendo? Isso é maravilhoso. E é por esse motivo que eu chamei o workshop de confeitaria blindada anticrise, porque a confeitaria também foi afetada, gente, nessa crise. Sim, sem festa, muitas confeiteiras fecharam as portas e até faliram, e eu não queria que isso acontecesse com você. Por isso a criação desse workshop, para eu te ensinar a não permitir que isso aconteça. Gente, mais de 600 mil empresas já fecharam as portas nessa crise. Vocês têm noção? É muita gente desempregada. E foi pensando nisso que eu montei esse projeto para te passar uma solução anticrise, não permitir que isso aconteça com você e passar isso para você de forma gratuita. O que eu te ensinei aqui poderia inclusive ser cobrado e ainda assim valeria muito a pena você participar, porque só com o que você aprendeu aqui você já poderia se dedicar a vender e garantir com muita dedicação até 3 salários mensais. Isso mesmo, eu sou a prova viva disso. Agora me responde uma coisa assim, só eu e você aqui, isso seria bom para você? Nessa crise, você garantir até 3 salários para sua casa, levar o sustento para sua família? Se a sua resposta for sim, foi para você que eu fiz esse workshop, que eu fiz esse plano anticrise. Se você quer ser uma confeiteira completa, quer crescer na confeitaria, se você quer se manter vendendo sempre os seus bolos deliciosos, independente de crise ou não crise, esse plano anticrise é para você. Eu sou a prova viva de como quando a gente se dedica, quando a gente quer, a gente pode crescer muito na confeitaria. Eu comecei sozinha na minha cozinha, fui aumentando mais um ajudante, outro ajudante, cheguei a ter uma equipe enorme de 7 pessoas, 2 ateliês, um ateliê no centro da cidade, fábrica, forno industrial. Todos os bens que eu tenho na minha vida eu construí com o salário da confeitaria. E se eu posso, você também pode. E foi pensando em você, em te ajudar a chegar até mais de onde eu cheguei, que eu criei o curso Caseirinhos da Mi. Afinal de contas, bolo caseiro e delicioso, todo mundo gosta e você vende todos os dias, independente da época ou da crise. Esse curso é tudo isso que você viu aqui, só que muito mais organizado, com gravação profissional, com estúdio, com um grupo de alunos para você trocar ideias e receitas, com suporte. E na segunda-feira, às 8 horas da manhã, que vamos falar sobre precificação, eu vou te ensinar como cobrar direitinho esses bolos que você aprendeu até aqui. Vou falar também sobre fidelização de cliente, porque eu sempre digo, não vale a pena você fazer um cliente se você não fidelizá-lo. Você precisa fidelizar o cliente para todas as vezes que ele pensar em bolo, ele lembrar de você. Isso a gente vai conversar também na segunda-feira. E será durante essa aula na segunda-feira que eu vou abrir as inscrições do curso Caseirinhos da Mi. Essa será a oportunidade de você dar um passo gigantesco na sua carreira de confeiteira, porque você vai aprender muitos sabores de bolo. Um exemplo são bolo de churros, bolo de tapioca, bolo de laranja, bolo de coco, bolo de cenoura, bolo vulcão de cenoura, bolo de macaxeira. Gente, se eu começar a falar os sabores, eu vou ficar aqui o resto do tempo com vocês. E na última vez que eu abri as inscrições desse curso, surgiram algumas dúvidas que eu vou aproveitar para responder aqui, porque inclusive pode ser uma dúvida sua também. Uma das principais perguntas é como funciona o curso Caseirinhos da Mi. Gente, o curso Caseirinhos da Mi é um treinamento focado
na simplicidade. Vê se vocês me entendem. São bolos deliciosos que o seu cliente, quando provar a primeira vez, já vai viciar, já era. Porém, são bolos que você encontra os ingredientes ali, na esquina de casa. Você não precisa ter que ir num grande supermercado, no atacado. Não, você vai encontrar em qualquer fiteirinho ali do lado da sua casa, vai ter os ingredientes, porque são realmente ingredientes simples e fáceis. Por que isso? Porque o curso Caseirinhos da Mi, os bolos não são focados em festas. Tá? Então você não vai depender de festa, você não vai depender daquela pessoa que vai fazer a encomenda para festa. É focado na alimentação do dia a dia, aquela pessoa que ama um bolo gostoso. São aquele tipo de bolo que Dona Maria faz e o seu José adora para tomar com aquele cafezinho no final da tarde, ou até mesmo para agradar os netinhos, porque toda criança ama. São aqueles bolos deliciosos que você vai vender sempre. Independente se vai ter festa, se não vai ter festa, se vai ter crise ou não vai ter crise, porque um bolo gostoso todo mundo compra. E depois que provar o seu, que eu ensino com todo amor e carinho nesse curso, eu posso te garantir que você não só vai fazer cliente, como você vai fidelizá-los. E isso é garantido porque o treinamento tem eficácia comprovada. Nada melhor do que o feedback das minhas alunas. E as minhas alunas da primeira turma já estão vendendo que nem água esses bolos, gente. Como eu disse a vocês, é sucesso garantido. Enfim, o curso, o treinamento Caseirinhos da Mi é um plano B para você que já é confeiteira profissional e foi afetada pelo cancelamento ou adiamento das festas devido a essa crise, e para você que está iniciando, está introduzindo aí na confeitaria e já vai começar com bolos fáceis e deliciosos para conquistar a sua clientela. E além disso tudo, ele é focado em te ensinar a vender, precificar e garantir até 3 salários com todas as técnicas que você vai aprender. Outra dúvida foi: mas Michele, o meu tempo é corrido, eu acho que eu não vou conseguir estudar. Gente, o curso é 100% online para você assistir no conforto da sua casa, ou no sofá, ou na cama, ou no seu carro, ou no ônibus, aonde você quiser, a hora que você quiser, porque você tem acesso livre durante um ano, qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar. Então não tem desculpa de tempo, hein? Ai, ai, ai. Michele, quanto custa esse curso? Gente, sendo sincera, só o bônus desse curso poderia ser vendido pelo dobro que você vai pagar no curso. Se eu te disser que é menos de 50 centavos por dia, você acredita? Pois é isso mesmo, é muito barato mesmo, gente. Tá, Michele, como serão as condições de pagamento, né? Caso eu não tenha o dinheiro à vista. Gente, você pode dividir em até 12 vezes. Mesmo sendo um valor do curso desse tamanho, você ainda pode dividir em 12 vezes. Você pode usar 2 cartões de crédito diferentes, ou ainda pelo PayPal ou boleto. Facilidade temos. Tá, Michele, e eu consigo aprender de verdade em um curso online? Claro que sim, com toda certeza. Gente, o curso é todo gravado numa didática simples e objetiva e com riquezas em detalhes. Eu sempre digo que no curso online você aprende muito mais do que no presencial, porque assim, a câmera são seus olhos. Então, no curso presencial, às vezes você está sentada lá no fundo da sala, não quer perguntar novamente à professora, está envergonhada. No curso online, não. A câmera está ali, ó, mostrando detalhe por detalhe. Se você ficou com alguma dúvida, você pode voltar novamente a filmagem para ver. E ainda assim, você terá um suporte comigo ou com a minha equipe para tirar dúvidas. Então, não tem como não aprender. Então é isso, meus amorecos. Na segunda-feira, às 8 da manhã, eu vou mandar um link da nossa última aula e durante a aula eu vou dar toda a explicação de como você pode fazer para se inscrever e aproveitar essa oportunidade única e imperdível do nosso curso Caseirinhos da Mi. Então fica ligada no seu e-mail e nos grupos de WhatsApp, porque as vagas são limitadas. Eu não posso colocar uma multidão de gente, porque eu preciso dar uma atenção especial a vocês que ingressarem comigo nessa, tá bom? Então, super beijo, meus amorecos, e até segunda-feira.